Sejam bem-vindos à Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E para entender como tantos países surgiram, dei play nesse Nerdologia sobre o fim da Primeira Guerra Mundial. 100 anos atrás, na 11ª hora, do 11º dia, do 11º mês, a Primeira Guerra Mundial chegava ao fim, com a assinatura de um armistício entre a Alemanha e os aliados ocidentais. Após 4 anos de luta e no mínimo 16 milhões de mortes, o mundo seria um lugar bem diferente. De certa maneira, começa o mundo que conhecemos hoje, com novos países, a consagração de ideias e de formas de governo e a introdução de novos conceitos sobre sociedade e economia. Ainda durante a guerra, diversas nações declararam sua independência. Em 1914, mais da metade do continente europeu era dominado por 3 impérios multiétnicos sob dinastias históricas: o Império Russo dos Romanov, o Império Austro-Húngaro dos Habsburgo e o Império Otomano dos... otomanos. Cada um desses impérios era formado por diversos povos, com idiomas e culturas diferentes. Com a tensão e destruição da guerra, muitos desses povos declaram independência, aproveitando o enfraquecimento dos governos que os dominavam ou até mesmo lutando contra eles. Por exemplo, a Legião Tchecoslovaca reuniu mais de 100 mil soldados que lutaram contra o Império Austro-Húngaro, que dominava as regiões onde hoje estão os países da República Tcheca e da Eslováquia. Teoricamente, estavam lutando contra seu próprio imperador. A guerra leva ao fim, de forma indireta ou direta, de todas essas dinastias e também das famílias reais alemãs. E essas não foram as únicas mudanças territoriais causadas pela guerra. Embora o tratado internacional que encerra a guerra seja conhecido como Tratado de Versalhes, ele foi um dentre vários tratados. O que encerra mesmo a guerra é a Conferência de Paz de Paris, que começou em janeiro de 1919 e durou um ano. A conferência reuniu 27 países, incluindo o Brasil. Ela excluiu os países derrotados e a Rússia, na época em guerra civil, antes do estabelecimento da União Soviética. A conferência produziu 5 tratados e criou uma organização, a Liga das Nações. Áustria, Hungria e Bulgária sofreram perdas territoriais e imposições de limites em suas forças armadas, além de ter que pagar reparações aos vencedores. A Áustria foi proibida de ser parte da Alemanha, assim como não poderia se reunir com a Hungria. Já com os turcos, a situação foi mais complicada. O Tratado da Vitória Aliada determinava que o Império Otomano seria fatiado. Os territórios europeus e parte da costa do Mediterrâneo seriam anexados pela Grécia. A região dos canais de Bósforo e Dardanelos seria desmilitarizada. A parte árabe do Império no Oriente Médio seria dividida entre britânicos e franceses. O leste seria anexado pela Armênia e no sudeste seria criado o Kurdistão, um estado nacional para os curdos, que já vimos algumas vezes aqui no Nerdologia. Essas condições pesadas causaram revolta na Turquia, especialmente contra o sultão otomano. Uma revolução nacionalista, liderada pelo oficial Mustafa Kemal, rejeita os termos dos aliados e inicia a chamada Guerra de Independência Turca, que dura mais de 3 anos. Os nacionalistas vencem o conflito, evitam várias das perdas territoriais, o sultanato é abolido e é fundada a República da Turquia, com reformas modernizadoras e seculares. Mustafa Kemal recebe o título de Atatürk, que significa pai dos turcos. E claro, o Tratado de Versalhes, que mencionamos, entre os aliados e a Alemanha. Assinado no dia 28 de junho de 1919, seu texto responsabilizava a Alemanha exclusivamente pela guerra. Determinava perdas territoriais com a devolução da Alsácia-Lorena para a França e a criação do chamado Corredor Polonês, a perda das colônias alemãs, desarmamento e limite para suas forças armadas, entrega dos navios, locomotivas, gado e reservas minerais e o pagamento de pesadas indenizações de guerra. Isso foi chamado de Paz Cartaginesa, uma referência à lenda de que os romanos destruíram a cidade de Cartago e jogaram sal em seu terreno para que nada brotasse ali. Essas imposições eram defendidas na conferência especialmente pela França, que desejava revanche contra os alemães pelas humilhações da Guerra Franco-Prussiana. Por outro lado, os Estados Unidos defendiam um plano para a paz mundial, os chamados 14 pontos de Wilson, presidente do país e amigo do Tom Hanks, para promover a segurança coletiva e evitar outra guerra. A inspiração dessa proposta e da ideia de criar uma sociedade internacional de nações para intermediar eventuais problemas é uma obra chamada A Paz Perpétua, do filósofo Immanuel Kant.
Ao fim da Grande Guerra, chamada às vezes de a Guerra para acabar com todas as guerras, muitas iniciativas pacifistas ganharam força, mas o idealismo de Wilson não resistiu ao revanchismo e às crises na Europa. A realidade é que a catástrofe humanitária da guerra gerou traumas que foram até agravados pelos acordos de paz impostos pelos vencedores. Na Alemanha, a rendição veio após o início de uma revolução interna, com motins de militares e greves. O país estava sob bloqueio marítimo desde o início da guerra, e itens básicos como farinha tornavam-se escassos. Cerca de 500 mil de alemães morreu de fome como efeito do bloqueio. Ainda no dia 29 de setembro, o alto comando do exército alemão já recomendava negociações e que as posições eram insustentáveis. Um mês depois, começa a Revolução, e no dia 9 de novembro, o Kaiser renuncia ao trono. Foi o novo governo republicano que ficou com a obrigação da rendição, que ocorreu enquanto o exército alemão ainda estava em território francês. Isso alimentou um mito da punhalada nas costas, que dizia que os políticos traíram o país por falta de patriotismo e por dinheiro, apesar do exército supostamente não ter sido derrotado. A culpa da derrota, então, era dos movimentos de trabalhadores, dos políticos, dos judeus e da corrupção moral. Isso, é claro, era mentira. O exército alemão estava abatido, a marinha bloqueada em seus portos e a economia alemã não tinha meios de competir com as economias dos países aliados, especialmente após a entrada dos Estados Unidos na guerra. E esse mito da punhalada nas costas foi usado para alimentar movimentos nacionalistas e militaristas dentro da Alemanha, somado à revolta contra os termos da paz, tidos como humilhantes e abusivos. Isso incluiu os apoiadores de um certo partido, que vocês sabem qual é, que vai buscar a revanche contra os franceses e exterminar seus opositores, tidos como traidores. E não foram apenas os alemães que se sentiram assim. Outras revoltas por questões sociais também ocorreram em vários outros lugares ao mesmo tempo. Na Rússia, os efeitos da guerra levaram à derrubada da monarquia e ao governo soviético. A série de novos países, embora contemplados pelo princípio estabelecido da autodeterminação dos povos, tinham queixas sobre as fronteiras, desejando mais territórios ou unificação com populações que ficaram separadas pelos novos limites, o que vai levar a diversos conflitos menores. Os italianos se sentiram traídos por franceses e britânicos, sem as conquistas territoriais prometidas contra a Áustria, chamando a paz de vitória mutilada e desejando revanche e expansionismo, uma das pautas do fascismo italiano. O Japão propôs que a Liga das Nações deveria ser baseada na igualdade entre os povos e condenar o racismo, o que foi vetado pelo Império Britânico por conta da pressão dos regimes oficialmente racistas na Austrália e na África do Sul, e também defendiam uma limitação do poder marítimo japonês. Com isso, o Japão vai adotar políticas expansionistas e nacionalistas para poder concorrer com o Ocidente. A soma de destruição, humilhação, revanchismos e ascensão autoritária vai contribuir para disputas que duram até hoje, e para a mais mortal e destruidora Segunda Guerra Mundial. Esse Nerdologia é um oferecimento da Nerd Store. A maior loja nerd do Brasil chegou com o passaporte Black Friday. Fazendo compras acima de R$100 até o dia 11 de novembro, você carimba seu passaporte. Mas aí você me pergunta, como eu vou saber que o meu passaporte foi carimbado? Você vai receber um e-mail com todas as instruções um dia antes da Black Friday Nerd Store. Com o passaporte Black Friday, você vai conferir as principais promoções da Black Friday Nerd Store, descontos absurdos, frete grátis em diversas categorias, lançamentos exclusivos e tudo isso antes de todo mundo. Então não perca tempo e acesse agora mesmo nerdstore.com.br. Nos comentários do último Nerdologia sobre a história das moedas, perguntaram o que é lastro. A origem do termo é náutica. Lastro é qualquer objeto pesado colocado no fundo de uma embarcação para dar equilíbrio. Daí ganhou o significado de ser uma base sólida que legitima alguma coisa. Então, no contexto das moedas, lastro é um depósito, habitualmente em ouro, que serve de garantia ao papel moeda. Perguntaram se o termo cheque tem relação com shekel. Não, o cheque de banco veio do inglês mesmo. O verbo to check significa fiscalizar, verificar, então um bank check significava que o banco atestava aquela quantia de dinheiro. Finalmente, perguntaram se a palavra salário vem mesmo do pagamento de soldados romanos, que seriam pagos em sal. Salário vem de salarium, pagamento, mas algo relacionado ao sal era salarius.
Essa ligação entre sal e salário é, na melhor das hipóteses, uma conjectura. Não há evidência disso e muito provavelmente a ligação entre os termos vem da existência de um imposto do sal. Mais ainda, o pagamento de um dia de um soldado na República Romana comprava 6 quilos de sal, não exatamente um luxo. E a palavra atual, soldado, vem de soldo, que vem de sólidos, as moedas romanas do século IV feitas de ouro, muito provavelmente o verdadeiro tipo de pagamento. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assine nosso canal para conhecer mais sobre datas centenárias e até a próxima!